Saúdo a todos, na graça e na paz de Jesus Cristo. Amém? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um culto. Nós temos a oportunidade, mais uma quinta-feira, que nós podemos estar reunidos online para estudar a Bíblia, para orar ao nosso Deus, para entoar louvores. Você é convidado a estar conosco. Vamos orar neste momento, entregando este culto ao nosso Deus? Senhor, nós queremos te louvar, te adorar nesse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida, o Senhor nos deu mais uma noite. Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua presença. Abençoe-nos, Senhor, nesta hora de louvarmos ao Teu nome, hora de bendizermos o Teu nome. Usa, Senhor, as nossas vidas. Abençoe cada uma que está nos assistindo. Senhor, guarde a sua família, a sua casa. É o que nós pedimos, a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo de número 46, eu vou ler apenas os primeiros versículos. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumulteiem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Amém? Essa é a nossa confiança. O Deus em que nós podemos ter refúgio. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, aquele socorro nos momentos que nós precisamos. Estamos passando por momentos difíceis no Brasil e no mundo, mas Deus, Ele é o nosso socorro em todas as horas. Amém? Vamos louvar agora com um hino, o hinário evangélico. Nós vamos adorar ao nosso Deus. E você é convidado, nós vamos projetar aqui. Vamos louvar a Deus com um hino. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Nosso boa noite na paz do Senhor Jesus. Que alegria poder ter vocês aqui conosco, estarmos aí juntinho com vocês. E vamos cantar um hino que glorifica o nome do Senhor Jesus aí, que é muito maravilhoso, né? Para nós podermos louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus, tá bem? Então vamos lá, vamos cantar. Vai preparando o seu hinário aí. É o hino 296 do hinário evangélico, né? É o Louvado seja o Senhor, peregrinando por sobre os montes. Queremos que você cante conosco aí, tá bom, irmão e irmã? Vamos louvar a Deus, vamos cantar e bendizer o nome do Senhor, hein? Juntos aí pela fé, hein? Em nome de Jesus, vamos juntos! Vamos juntos, peregrinando por sobre os montes, hein?
Podemos te ouvir aí, meu irmão, minha irmã? A paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a paz do Senhor Jesus fique aí na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde quer que você esteja. Que a paz do Senhor Jesus esteja aí no seu lar, meu irmão e minha irmã. Que bom rever vocês, mesmo através desta máquina aí, mas sabendo que você está aí, né? Está aí pertinho de nós. Estamos aqui a 1,5 metro, 2 metros de distância. Então dá para te dar um abraço aí onde você está, tá bem? Nosso abraço, nosso carinho, e que a paz do Senhor Jesus Cristo seja esta que esteja aí inundando a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Que alegria podemos estar com você. E agora é hora de nós orarmos pelos pedidos de orações. Você está com o seu papel de oração aí? Dá tempo de você buscar lá na sua casa, tá bom, meu irmão, minha irmã? Né? A sua casa é aí mesmo, só virar o quarto e pegar o papel, né? Então, vai lá, busca o seu pedaço de papel, vamos preencher. Isso parece que é simples, mas tem uma profundidade aqui. Você está colocando a sua intenção, o seu pedido, o seu clamor, está escrevendo, depois vamos levantar um clamor. Vamos juntos? Como é que está aí? Terminando? Firme aí nas promessas, confiante que Cristo tem uma resposta especial para a sua vida hoje, confiando que Deus é Deus sobre todas as coisas, que Ele faz, Ele realiza, Ele dá a bênção, Ele dá a cura, não é? Vamos confiar que em Deus logo logo estaremos livres desta pandemia que está aí alastrada no Brasil e no mundo, né? Breve o Senhor vai nos dar orientação geral, né? Muitos estão procurando por aí países, laboratórios, mas como diz a Bíblia, a resposta certa vem do Senhor. Então Deus vai dar orientação certa para as pessoas certas, né? Não aqueles que estão com interesse político e econômico, mas a comunidade certa, o lugar certo, Deus vai dar a orientação segura. Vamos orar? Deus Santo, Deus Eterno, aqui tens, Pai, pedidos de orações.
E o meu irmão, minha irmã e esta família está precisando de uma bênção tua, de uma manifestação tua. Está precisando de uma cura aí para o seu parente, na sua casa mesmo, às vezes alguém enfermo. Deus eterno, outros precisando do teu consolo, do teu conforto. Oh Deus, nós oramos para que o milagre seja feito na minha vida e na vida deste irmão e irmã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. E é isso, meu irmão e irmã. Estamos juntos aí. E agora nós vamos orar por aquela parte que todo crente gosta. Qual que vocês acham que é? Que o crente ama, tem vontade de fazer, que é o dízimo e a oferta, né? O crente, ele fica assim, esperando o dia dele consagrar o dízimo e a oferta, né? Para trazer para o altar do Senhor, porque ele sabe, e ela sabe, que o dízimo é do Senhor. O dízimo não é do irmão fulano, da irmã fulana, repartir aqui e ali, não. O dízimo é do Senhor. Então você traz com alegria na casa do Senhor. E a palavra de Deus é conhecida, né? Você conhece lá em 2 Coríntios 9, 6, você conhece que diz assim, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amém? Deus te ama e Deus me ama. Por isso agora é hora de consagrar, né? Nosso pastor já trouxe aqui, ó, a caixa de oração, né? Aqui, meu irmão, é onde oramos, né? Pelo dízimo e oferta do povo de Deus. Aqui estão muitos nomes de membros, de amigos, né? Que estão aqui, que mantêm a obra de Deus em pé, né? Então nós vamos consagrar a sua oferta que já chegou e a sua que você está preparando para trazer para a casa de Deus. Alerta que nós fazemos: não gaste o dinheiro de Deus, não compensa. Porque se você não consagrar o dízimo, o restante do seu dinheiro não será consagrado. Sabe quem é que vai dominar o restante do dinheiro? Deus não é, o Espírito Santo não é, Jesus não é. Dinheiro sem consagração fica na mão de Satanás. É ele que domina. É por isso que nada sobra, nada chega, a ganância multiplica, porque Satanás está dominando essa área. Mas o crente entrega para Deus, consagra o seu dízimo e Deus cuida do restante. Aleluia! Vamos clamar? Nós temos aqui envelope chegando, né? Você tem tempo aqui, se não dá para você vir buscar o envelope, você pode pedir alguém para passar na sua casa para trazer, ou pode deixar aqui com a família pastoral, ela encaminha, ou aquele depósito que você sabe, tem aí no boletim a conta da igreja, não é? Então, irmão e irmã, a sua casa vai ser suprida, a obra de Deus também. Vamos orar? Consagra para a obra de Deus em nome de Jesus. Vamos clamar aqui com o pastor Ismael. Ele vai erguer a mão e vai abençoar este povo em nome de Jesus. Querido Deus, neste momento, Pai, Deus, nós pedimos a Tua bênção em favor da vida dos Teus filhos que contribuem com os seus dízimos e ofertas para a Tua obra. Senhor, Deus, que haja, Deus, o prosperar das Tuas mãos sobre a vida do Teu povo. Que nunca lhes venha faltar o pão, Senhor. Para a glória de que haja, Deus, mantimento no lar dos Teus filhos para sempre, porque sabemos que o Senhor é fiel para com o Seu povo. De Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que dê sabedoria e graça àqueles que estarão tratando desses valores para a Tua obra. E nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, amém? Opa! Tenho certeza que Deus já moveu o seu coração, tá bem? Em nome de Jesus, né? Muito bem, meu irmão, minha irmã. Agora é aquele momento gostoso de orar por umas joias de Cristo. Tem criança aí perto da sua casa, aí dentro da sua casa, você, papai e mamãe, ainda está com seus filhinhos crescendo, né? Abençoe cada um deles. Nós vamos orar aqui e abençoar a criança, a joia de Cristo que está aí. Você vai colocar a mão sobre ele. Se estiver deitado, vai lá, né? Se estiver fazendo outra atividade, fala, para um pouquinho aí, filhinho. O pastor vai orar por você agora, né? Você vai lá junto, põe a mão sobre a cabeça da criança e ora.
e abençoa a criança em nome de Jesus. Estamos lembrando também juntos do adolescente, você que é muito precioso e preciosa, e do jovem, né? Vamos clamar a Deus pelas crianças. Deus Santo, Deus Eterno, aqui estão as joias de Cristo. Nós pedimos para que a bênção de Deus chegue na vida das crianças nesta hora, em nome de Jesus. Tira, Pai, qualquer dor, tira, Pai, qualquer tristeza do coração desta criança. Ajude, Pai, aqueles que estão na escola, ajude-os a atravessar este momento difícil. Dá-lhe bênção, dá-lhe paz. Abençoe também o adolescente e o jovem, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Crianças, um grande abraço para todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Muito bem, nós vamos agora passar para o nosso estudo, né? Eu te convido para buscar a sua Bíblia, ainda dá tempo de você buscar a sua Bíblia, abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, dá tempo ainda, isso, pode colocar a figura lá por enquanto, no capítulo 21, né? Vamos lá, isso aí, né? Você vai ver aí a figura, isso aí, né? Então hoje nós vamos continuar, nem sei se vai dar para terminar esse capítulo, que é muita coisa, né? A Bíblia é cheia de bênção, não é, irmã? E já que a gente estuda e fala um pouco de história, então precisamos buscar um pouco da história, né? Hoje nós vamos ler aqui, Atos é o propósito de Deus para a igreja, né? Então, você nos acha aí no Instagram Jume Bauru, que é a Juventude Metodista, acha no Facebook da Igreja Metodista Bauru, ou o Facebook da Mocidade Metodista de Bauru, ou Igreja Metodista de Tibiriçá, ou Samir B. Silva, né? E depois o estudo sobe para o YouTube, você acha lá, né, no YouTube já. Mas hoje aqui é pelo Facebook e pelo Instagram. Muito bem, abra então sua Bíblia em Atos 21, 17. Vamos lá? Estou aguardando você pegar a sua Bíblia, abri-la. Está pronta aí? Posso começar? Podemos começar? Vamos lá. Está junto comigo? Atos 21, 17. Paulo chega a Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus. Eles disseram: bem-vês, irmãos. Quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem-se de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Amém? Deus eterno, Senhor nosso, aqui está a tua palavra e ela é a verdade. Ajuda-nos a entendê-la.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, então hoje nós estaremos aqui falando mais sobre a chegada de Paulo em Jerusalém, né? E sobre a cidade de Jerusalém. Lembram o que Jesus falou sobre Jerusalém, né? Ele buscou lá um texto do Antigo Testamento, está lá em Lucas 13:34. Jesus repetiu dizendo assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Porventura foi meu braço muito curto para chegar até vós e os resgatar? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Que palavra dura para Jerusalém, vocês não acham? Jesus recordou esta palavra e quando repete, Jerusalém, Jerusalém, é uma coisa reforçada e forte, né? Diz assim diz o Senhor, né? Diz a lei, é uma repetição, uma confirmação e uma afirmação. Então, meus irmãos e irmãs, nós vamos ver a sequência, vamos lá, vamos dar uma olhada na sequência, o que nos diz aí, né? Primeiro, Jerusalém, uma das cidades mais antigas da humanidade. Jerusalém deveria ser um símbolo da tolerância e da busca pela paz. Cristãos, muçulmanos, judeus consideram o local sagrado por abrigar símbolos que são pilares dessas duas religiões. Não seria a primeira vez que as diferenças dividem Jerusalém. Por sinal, nos últimos milênios, foram raros momentos em que a cidade alcançou mensagem de paz e concórdia pregada pelas três maiores religiões. Quem são elas? Os monoteístas do planeta, né? Pois nós vamos ver quem são eles, tá certo? Então isso aí é fé em um único Deus, né? Monoteísmo, mono é um, né? Que crê em um único Deus, tá bem? Então nós vamos ver aí. Vamos para frente mais um pouco, né? Do reino de Israel à diáspora, né? Com registros históricos de quase 5.000 anos, a cidade de Jerusalém tornou-se símbolo dos povos reunidos ao redor da religião judaica. De acordo com os livros sagrados do Torá, textos pilares da tradição judaica, e do Antigo Testamento da Bíblia, que também compartilha escrituras presentes na Torá, Davi fez da cidade a capital do reino de Israel e Judá, após uma conquista militar, e reinou até 970 a.C., tá bem? Vamos mais adiante um pouco. Aqui é a parte histórica, só estamos lendo, tá bem? O Império Assírio, após um período de estabilidade, com a construção de um templo sagrado pelo rei Salomão, vocês lembram? Né? O filho de Davi, vocês lembram que o sonho de Davi era construir o templo para Deus. E quando ele estava pronto, arrumou dinheiro, os recursos, ele falou: agora eu vou construir o templo. Deus falou assim: não, você não vai construir o meu templo não, porque das suas mãos correram muito sangue. Olha, você não vai, mas o seu filho vai, né? E aqui está Salomão, filho, né? Um templo pelo rei Salomão, filho de Davi. Jerusalém foi invadida pelo Império Assírio, diz a história que por volta de 722 a.C., e parte do povo judeu foi tomado como escravo nas cidades da região da Mesopotâmia, que atualmente compreende parte do Iraque, né? Com as derrotas militares assírias e o fortalecimento do Império Persa, os judeus voltaram à terra e reconstruíram o Templo de Salomão, que havia sido destruído durante o ataque das tropas do Império Assírio, né? Vocês lembram lá em Esdras e Neemias, né? O retorno deles para Jerusalém, voltando. Quando chegou lá, tudo estava destruído, as portas do templo queimadas, tudo acabado. Então,
foi dado a eles, né, o rei da Síria deu carta branca para eles retornarem e reconstruir o templo e a cidade. Foi um dos maiores milagres do Antigo Testamento. Quase ninguém comenta sobre isso, né? Quando que alguém que dominou o outro vai dar riquezas e poder para ele reconstruir a sua outra cidade. Isso é quase impossível, mas Deus fez isto para lembrar que quando Deus quer fazer, Ele faz, né? Então o que aconteceu, irmãos e irmãs? Vocês lembram a história que a nação de Israel era uma só, né? No tempo de Davi, depois passou para Salomão, e no finalzinho do reinado de Salomão, aconteceu a divisão de Israel em norte e sul. E então se constituiu dois reinos, dois reis, duas ordenanças, duas circunstâncias, até o ponto de um rei, que era o mesmo país, mas agora dividido em norte e sul, eles brigarem entre eles mesmos. Veja bem onde eles chegaram. E por divisões, eles se enfraqueceram, não é? O próprio Jesus disse que a casa dividida não subsiste sobre si mesmo. E é por isso que igrejas, quando estão em processo de divisão, briga entre irmãos, briga de família, né? Briga em liderança, só tem a perder e a obra de Deus vai só desfalecendo, vai só diminuindo. Quem gosta de divisão mesmo, né? É diferente de célula, que é multiplicação, né? Muitas vezes a igreja não se divide, a igreja se multiplica, não é? Mas quando se trata de divisão, é problema de briga interna. Então a obra de Deus vem a perder muito com isso, né? Isso aconteceu em quantas igrejas que você conhece e que eu conheço, né? Então, no finalzinho do reinado de Salomão, ele deixou escapar a liderança de Israel inteira. Então houve uma divisão de reino, reino do norte e reino do sul. E daí para frente vem a história dizendo, pouca paz reinou dentro dos muros de Jerusalém e dentro dos dois países, ou um país só reunido, né? Em dois reinados. Pouca paz. E até hoje, se você acompanha a história, você vai ver que até hoje falta paz ali em Jerusalém e na circunvizinhança. É verdade, não é, irmãos? Né? Tem aquela briga terrível ali entre Israel e o seu vizinho, né? Que são parentes de sangue, né? Não é isso? Vamos lá. Vamos mais um. Aqui nós temos uma foto aqui do que sobrou, né, dos muros de Jerusalém, né? Então aqui é onde o povo, principalmente o povo judeu, e muita gente vai, né, visitar parte do muro de Jerusalém que ficou de pé, né? Jesus, veja bem o que Jesus falou em Mateus 24:2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Isto é antes do templo de Jerusalém ser destruído, por volta de 66 até o ano de 70 da nossa era, tá bem, irmão e irmã? Então, antes do templo, aquele templo maravilhoso, né? Um templo que dava realmente orgulho para o povo judeu, todo mundo queria estar debaixo daquele grandioso templo, né? Eles trouxeram Jesus até perto do templo de Jerusalém e disse para Jesus: mestre, olha que lindo templo nós temos, né? Aí que Jesus falou estas palavras. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Quer dizer, o templo de Jerusalém antes de ser destruído? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Né? Mateus 24:2. Então, aquela grande cidade, grande templo, né? Suntuoso, bonito,
né, que era o orgulho dos judeus. Jesus falou, você está vendo toda esta coisa bonita aí? Aí não ficará pedra sobre pedra aqui. E quando chegou, nós vamos ver mais para frente um pouquinho, então aqui é o muro das lamentações, né, irmão? Que ainda tem até hoje, que é uma parte do muro que não foi derribada. Vamos mais para frente. Uma nova história. Um novo período de relativa paz seria encerrado no século IV a.C., certo? AC a.C., né? Com as conquistas militares de Alexandre o Grande. Eu vou falar no tal do Alexandre o Grande. Foi por época do século IV a.C., né, por aí, que tomaram Jerusalém como parte do Império Macedônico, certo? Revoltas populares buscavam maior autonomia da região, que jamais reconquistaria sua completa autonomia. No século I a.C., os romanos passaram a administrar a região, colocando no poder um monarca alinhado com os interesses dos dominadores. Vocês veem alguma semelhança com a realidade de hoje? É nessa época que dá-se início à narrativa do Novo Testamento. Então aqui entra a nossa história, a história do Novo Testamento, onde a minha história, a sua cristã, está inserida, né? Entra a narrativa do Novo Testamento. Na região da Judéia controlada pelos romanos, nasce um judeu chamado Jesus. Você lembra desse nome, Jesus? Lembra? Jesus Cristo. Ah, agora você lembrou, né? Então, nasce um judeu por essa época aí, né? Existem algumas ideias a respeito da data do nascimento de Jesus. Nós comemoramos a data no dia 25 de dezembro, né? Mas todos nós sabemos que é uma data escolhida para comemorar o nascimento de Jesus. Não significa que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, né? Foi uma data escolhida para ficar como memória, não é assim, irmão? Então, o que aconteceu, né? Nesse período do século IV até o século zero, por aí, né? Por aí nasceu um judeu chamado Jesus o Cristo, que reúne seguidores e torna-se um mestre que inspira uma nova religião. Nasceu ali, dentro do judaísmo, o cristianismo, certo? Cristianismo quer dizer derivado de Cristo, a base é Cristo, né? Então todo homem, toda mulher que se converte a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, passa a ser um cristão ou uma cristã, tá bem? Se você está dentro deste povo, você faz parte da família de Jesus. Vamos adiante. Destruição do Templo de Jerusalém, né? Enquanto os seguidores de Jesus buscavam espalhar seus ensinamentos, nas décadas que seguem as narrativas bíblicas, uma nova guerra afeta a região, no século 66 depois de Cristo, DC, tá bom? Né? Setores da população judaica lideraram uma rebelião contra a dominação do Império Romano, certo? A revolta é reprimida com violência pelos imperadores Vespasiano e Tito, resultando na destruição do templo. Aí chegou onde Jesus falou, né? De Salomão. Da construção restou apenas o Muro das Lamentações, aquele muro que nós mostramos aqui, onde o povo fica ali batendo a cabeça, né? Ou fica lá meditando, falando palavras, fica ali fazendo assim, né? É chamado Muro da Lamentação, certo? Até qualquer um que chega lá fica fazendo assim, porque os judeus que estão lá ficam fazendo aquele negócio, todo mundo fica fazendo, né? Não sabe bem porquê, mas fica fazendo, né? É um jeito de... É um ato de respeito, né? Aquilo lá, né? Curvando a cabeça, curvando o corpo, né? Então, o Muro das Lamentações, que é um dos símbolos sagrados para os judeus, né? Outros historiadores relatam o ano de 70 depois de Cristo, o ano da destruição de Jerusalém. Então ficamos aí entre o ano 66 depois de Cristo e o ano 70, que está pertinho, questão de 4 anos, 3 anos, 2 anos, não importa muito para a nossa história, não é assim? Vamos adiante, já estamos chegando ao fim, né? Aí entra
na parte da história, o chamado Tempo das Cruzadas. Você que já estudou história bíblica, história cristã, ou a história religiosa, você sabe o que significa cruzadas, né? Que era no tempo, no século IV depois de Cristo, né? O Império Romano foi convertido ao cristianismo, o que também influenciou definitivamente a cidade de Jerusalém. Após a divisão do Império entre a administração ocidental e oriental, que ficou conhecido como Império Bizantino. Ah, você lembra que aí começa a aparecer a história, né? Tal do Império Bizantino, né? A administração local tratou de reforçar os símbolos que representavam os episódios sagrados para os cristãos. Em 335 dessa nossa era, foi construída a Igreja do Santo Sepulcro. Já ouviu falar nessa igreja? Que corresponderia ao local onde Jesus teria sido crucificado, enterrado e depois ressuscitado. A igreja está lá até hoje, né? É um lugar de visitação sagrada de quase todos os povos, e que o povo vai lá, né? Um local, diz aqui foi onde Jesus foi sepultado e ressuscitou, né? Chamada a Igreja do Santo Sepulcro, né? Então veja bem, irmãos e irmãs, isso porque Paulo chegou em Jerusalém, tá bem? Né? Por isso que nós estamos vendo tudo isso, né? Vamos mais adiante que estamos finalizando, tá bom? Muito bem, agora vem uma coisa que aconteceu nessa época chamada diáspora, né? Ou espalhamento, não é isso? Né? A destruição da parte de Jerusalém culminou com uma política liderada pelo Império Romano de expulsar sistematicamente os judeus que viviam na região, em um período conhecido como diáspora, saída, debandada, né? Os imperadores trataram de sufocar a cultura judaica, que era agora judaica cristã, misturado, né? E as manifestações religiosas, mudando o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina, certo? Apesar de outros períodos de revoltas judaicas durante o século II depois de Cristo, né, Roma exerceu sua hegemonia sobre a região. Então, pouco a pouco, Roma foi assumindo a autonomia e o domínio, né? Até hoje, o nome de Roma é sagrado ou consagrado, né? Que lá mora uma das autoridades do catolicismo, não é isso, né? A maior autoridade mora lá, né, naqueles lados, né? E quem anda pelo mundo e não conhece Roma, diz que não conhece parte da história, né? Isso muita gente não conhece, né? Assim, né? E vamos então, diáspora é a saída do povo, a debandada do povo fora de Jerusalém, tá bem? Né? Vamos terminando, mais um. Igreja e Estado. Agora nós vamos entrar numa questão muito interessante e séria, que é a questão de igreja e Estado. O que é Estado? Estado é o regime que governa a nação, né? Nosso Estado aqui, a cúpula do nosso Estado, a liderança do nosso Estado brasileiro está em Brasília, tá certo? Né? Então lá é o comando principal, o comando central da nação. Então, houve um período em que a igreja se uniu ao Estado e o Estado se uniu à igreja. E o que aconteceu? Né? Um dos momentos mais importantes da história, né, do cristianismo e por consequência da formação da civilização europeia, aí começou a surgir o nome de Europa, né? Foi a oficialização dessa religião, que era o cristianismo, pelo imperador Teodósio, né? O Grande, imperador do Ocidente, em 380 depois de Cristo, certo? Foi esse processo de oficialização que permitiu a institucionalização do que hoje conhecemos como catolicismo, tá bem? Foi lá que começou a aparecer essa questão do catolicismo, certo? Então, foi justamente quando o Estado engoliu a igreja. E o Estado
começou a dominar a igreja. O Estado de Roma, que era Roma, o centro, começou a mandar na igreja. É o Estado que ordenava os padres, é o Estado que pagava as despesas da igreja, é o Estado que fazia todas as coisas. Quem quisesse alguma coisa tinha que pedir bênção para o Estado. Mesma coisa hoje aqui, se voltarmos para uma realidade agora, mesma coisa hoje se a igreja chamada cristã, tivesse tudo que fazer, pedir bênção para o presidente, ou pedir bênção para o governador, ou pedir bênção para o prefeito, tá bom? Né? Então, é lógico que sabemos que alguns países fazem isso, como o chinês e outros, né? O Oriente, né? A igreja lá tem que andar de acordo com o doutrinamento do Estado, né? A igreja não é independente, né? E veja bem, a igreja estatal, que é a igreja do Estado, do Império Romano, foi fundada tem até data, 27 de fevereiro de 380, através do Edito de Tessalônica, do qual o imperador Teodósio I fez do cristianismo niceno a única religião autorizada em todo o império. Aí o governo tomou conta da igreja em geral. Até o século III, século IV, que corresponde aí, né, século IV, ano 300 até 399, não é isso? Até aí, a igreja cristã, descendente de Cristo, formada por Cristo e os apóstolos, até esses 300 anos, do século 0 até o século III, passando para o IV, né, a igreja era independente e livre de governo, dono do seu nariz. Quando veio esse Teodósio I, né, o grande imperador do Ocidente, ele tem umas histórias aí que você pode ver, né, que ele sonhou com a cruz, né, e disse, por esta cruz você vai vencer. E ele então viu aquela visão, e aí pôs o símbolo da cruz na proteção dos soldados, né, nas coisas, e aquilo trouxe uma vitória tremenda para o governo na guerra. Então ele falou, olha, o negócio é esse mesmo, vamos seguir esse negócio. Esse negócio, além de dar lucro, protege a gente. E daí por diante, a igreja ficou junto com o Estado junto com a igreja. E isso perdurou por longo tempo, né? Por longo tempo. Vamos andar? Bom, 1948, Israel se tornou nação novamente, certo? A criação do Estado de Israel, condito, ocorreu em 1948, mas o processo de formação das comunidades judaicas da região da Palestina remonta às últimas décadas do século XIX, quando foi criado o movimento sionista, né? O sionismo ou movimento sionista foi criado por intelectuais judeus no início da década de 1890 e tinha por objetivo principal o combate ao antissemitismo, a aversão ao povo judeu que se espalhou pelo mundo após a dissolução dos antigos reinos judeus na cidade antiga. Então, o que é o movimento, o que é o sionismo? Hoje há uma grande luta, né? Até hoje, né? Quem são eles? Na época, os intelectuais judeus criou um movimento para que o povo voltasse às origens dos judeus, certo? Isso se chamou sionismo, né? Então, o que aconteceu? O movimento cresceu e ainda existe até hoje em muitos lugares, tá bem? Sionismo, sionista, com Theodor Herzl, 1860-1904, pregava o retorno dos judeus para a sua região de origem, a Palestina. Olha aí a encrenca está feita, hein? Porque a Palestina tem o povo palestino que mora lá dentro, né? Mas o povo, a nação de Israel, até hoje acha que a Palestina ainda pertence a eles, né? Porque assim
como nós sabemos, a Palestina foi tirada na parte de Israel, né? E lá hoje existem os povos palestinos. Vai ver na história, né, pastor? Quem são os palestinos? Qual que é o sanguinho deles? Diz a história que é dos seus parentes, Ismael, né? Os ismaelitas, né? Então, é povo do mesmo sangue dos judeus, né? Mas por causa de encrencas, eles ficaram um povo dividido. E continua dividido até hoje, né? Aí veja bem, o sionismo diz assim, a Palestina, os judeus, a Palestina nos pertence, nós temos que retomar a Palestina. E é aquela briga que está até hoje lá, né? Só que os palestinos, como eles não são nação, eles não podem ter arma de guerra, não podem ter exército. Então por isso que você vê o povo palestino tacando pedra, tacando coisa, porque eles não têm arma, né? Então eles não são nação, eles não podem ter exército. Quem pode ter exército é nação, né? Ou essas nações que tem por aí de traficantes, tudo que formam seus exércitos, né? Certo? Né? Mas o povo palestino não tem capital, não tem exército. Então a grande briga deles é fazer com que a Palestina se torne uma nação. Aí eles podem se armar, conforme se armaram Israel e todos os países se armam. Assim, né? A terra prometida, que é a Palestina, né? A fim de formarem lá um Estado moderno aos moldes das nações ocidentais, como forma de autodeterminação do povo judeu. Né? Aqui está o site brasilescola.uol.com.br. Então, a briga é longa, irmãos. O povo palestino, né, briga aí muito tempo. Nós sabemos que Israel voltou a ser nação somente em 1948, né? Não tinha, eles eram, desde que perderam para as guerras, eles estavam sob o domínio de gente. Começou lá com Roma, né? Começou antigo com os assírios, e veio andando, depois veio para Roma dominou de novo, e veio andando, até chegar aqui pertinho de nós, 1948, quando as Nações Unidas, por uma atuação de um grande estadista chamado Oswaldo Aranha, né, que era um dos principais cabeças da época, eles então votou em favor de Israel para que Israel tivesse de novo a sua nação. Só que eles voltaram sem a Palestina, certo? Eles queriam tudo, porque a Palestina e Israel formam a Canaã, não é isso, pastor? Vai ajudando aí. Você que é o estudante, vocês são estudantes, né? Então Israel hoje e a Palestina formam a Canaã. Só que quando voltou o Estado de Israel, a Palestina ficou separada, porque lá já tinham os povos palestinos morando. Então, as nações que voltaram diziam assim, olha, Israel volta a ser nação, mas a Palestina está fora. E a encrenca está formada até hoje, né, pastor? Vamos terminando então, mais um. Bom, como vocês viram aqui, agora, tudo isso para falar que Paulo foi lá para Jerusalém, né? Quando nós lemos Atos 21, 24, o que está lá? 21, 24. Veja o que está escrito. Quer ver? Está assim. Ó. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão que todos que não é verdade o que diz a teu respeito. E que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. O que quer dizer isso? Né? Uma das primeiras coisas que acontecia com alguém que dizia-se judeu era começar raspando a cabeça, né? Então Paulo chegou lá em Jerusalém, e o povo falou assim, ô irmão, que maravilha, você é uma bênção, né? Paulo já foi lá, ele já sabia que a morte dele estava perto, mas ele tinha que dar os últimos recados, né? Ele foi para Jerusalém, mesmo sabendo da sua morte, né? E quando chegou lá, os irmãos abraçaram, e foi aquela maravilha, confraternização. Os líderes falaram assim, Paulo, você sabe que os judeus não gostam de você, os não cristãos, certo?
Que já, nessa época já tinha muito judeu cristão, né? Eles não gostam de você. Sabe o que eles estão dizendo? Que você, Paulo, está dizendo por aí que a lei de Moisés não presta mais. Você está dizendo que o judeu, eles estão falando que você fala que o judeu não precisa mais respeitar a lei e nem as ordenanças da lei, da Torá ou do Antigo Testamento. Eles deram uma opinião para ele. Faz o seguinte, né? Nós temos aqui alguns cidadãos que topam fazer a consagração com você. Junto com eles, raspe a cabeça, você e eles, e depois, no outro dia, vai lá no templo se mostrar. E aí Paulo pegou aquela ideia, né, acatou e falou, vocês estão certos. Pegou aquelas pessoas que estavam prontas para fazer o voto também. O voto era, a primeira coisa era se consagrar, raspar a cabeça e aguardar mais um período de consagração. Depois fazer a oferta deles. Era assim que se fazia, né, irmãos? Então eles raparam a cabeça, se apresentaram ao templo, né? E Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com eles, quer dizer, já tinha raspado a cabeça, purificou, raspou a cabeça, entrou no templo acercando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então Paulo ficou ali, cumpriu a lei dos judeus, ficou até o período da consagração, até o período de poder fazer a oferta dele no altar. E aí ele, depois disso, vocês vão ver logo no versículo 27, já vai acontecer a prisão de Paulo, tá bem? Muito bem, eu creio que aqui, né, a raspar da cabeça, confirmação de obediência à lei de Moisés. Os novos costumes. Irmãos e irmãs, quero finalizar com o retorno, né, falando de novo a respeito de Atos capítulo 15, que foi o primeiro concílio da igreja. O que eles resolveram lá? Né? Os novos costumes da igreja. Porque o costume da igreja do Antigo Testamento era o costume da lei. Né? Fazer sacrifício, fazer aquela coisa errada toda que fazia pela lei. Mas o povo do Novo Testamento, com Jesus, o que restou para eles de sacrifício ou de costume? Aí eles retornaram no versículo 25. Já falaram para Paulo, Paulo, você faz a sua parte, raspa a sua cabeça junto com esses homens, faz toda a purificação, dá a sua oferta, porque o restante da igreja já está informado dos novos costumes. Quais são eles? 1. Abster-se de coisas sacrificadas a ídolos. Qualquer coisa que é sacrificada a ídolo cai fora. Não tome nem dê para os seus filhos. Você acha que isso acontece hoje, meu irmão, minha irmã? Quantas festinhas nós vamos por aí que são festas consagradas a ídolos e ou nós participamos ou deixamos nossos filhos participar, não é verdade? É assim ou não? Então, abster-se, não participar de coisas sacrificadas a ídolos. Outro costume, abster-se do sangue, quer dizer, como alimento, não como os chamados testemunhos de Jeová fazem, né? Aqui era sangue, alimento, comer sangue. Não é usar o sangue para a saúde. Então, eles interpretam mal esta parte da Bíblia e levam isso a ferro e fogo, a ponto de deixar um membro deles morrer por questões de transfusão de sangue. Né? Então, é má interpretação desta seita com respeito a isto aqui. Certo? 3. Abster-se de carne sufocada. O que é uma carne sufocada? Tipo, torcer o pescoço do frango. Né? Então, crê que você torce e deixa ele morrer. O que faz? O sangue entra para dentro da carne. É isso que era para evitar. Né? Qualquer coisa que foi sufocada ou que não teve o seu sangue derramado. Né? Abster-se de carne sufocada. E o último, abster-se de relações sexuais ilícitas. O que é isso? Sexo fora do casamento. Qualquer atividade fora do casamento com relativa a sexo é ilícito.
de acordo com a Bíblia e o costume da igreja cristã, certo? Você acha que isso é bem útil para a igreja de hoje? Com os nossos jovens, nossos adolescentes? Aí o mundo, será que o mundo aceita isso aqui, irmãos? Primeira coisa que a gente vê nas novelas e etc. é o primeiro relacionamento já vai para esta parte aqui. Esta parte é a última parte do casamento é o relacionamento sexual. Né? Mas o mundo, eu vi uma história uma vez que é fantástica, né? É um mundo assim, né? Deus nos fez assim, né? Vou fazer aqui 2 canetas, assim. Já que estamos terminando mesmo. Deus nos fez assim, né? Como se fosse um triângulo, né? Cabeça para cima, a cabeça para pensar, a cabeça aqui, ó. Deus te fez com cabeça para cima, tá bem? E a cabeça primeiro para você pensar, certo? Só que o mundo e Satanás, o que fez? Fez o homem e a mulher fazer assim, o pensamento por último. Primeiro, o que você quer fazer, suas relações, e depois você vai pensar nas consequências, tá bem? Satanás inverteu o ser humano. Deus fez o ser humano assim. Primeiro você pensa, examina, depois você age. E Satanás então inverteu o ser humano. Você pensa, você age, você pensa as coisas de moral, as coisas você deixa por último. Faz a sua vontade primeiro. Totalmente diferente, né, irmão? Muito bem. Então, irmãos e irmãs, este costume ficou para a igreja cristã. Todo cristão, homem e mulher, deve observar esses costumes da igreja. É costume da igreja, não é costume de denominação. A igreja tal, não. Todo mundo que se diz cristão, que se converteu a Cristo, que entregou sua vida a Cristo, tem que seguir os novos costumes da igreja, certo? E oferta após a purificação, em favor de Paulo e os outros. Chamava-se, para os judeus, purificação. Você pode ler aí no Google, outros lugares, o que foi no Antigo Testamento, o que é a chamada purificação. E finalizando, né, irmão? Vamos ao final? Pronto, finalizou, né? Muito bem. Que Deus te abençoe e te guarde. Deus permitindo, na outra semana, começando no Atos 21, 27, que é a prisão de Paulo, tá bem? Glória a Deus por isso. Amém? Vamos agora terminar cantando o hino 388. Abra o seu hinário que você tem ou cante conosco em nome de Jesus. Tá bem, meu irmão? 388. Vamos cantar? A certeza do crente. É meu? Então vamos lá. Pronto aí? Preparado? Firmes? Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. E se para si meu Salvador minha alma resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei porque enfim eu sou liberto aqui do mal. E como Cristo me aceitou por graça divina. Mas eu sei em quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado
a fim. Simão, vários dias vem até da vida ao fim. Mas eu sei em quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. E quando venha Jesus, não sei se breve ou tarde vem. Não sei ao certo quando irei ao lar celeste além. Mas eu sei quem tenho crido e sei também que Ele é poderoso. Guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Amém. Amém? Glória a Deus aí. Aleluia. Posso ouvir na sua casa? Aleluia. Posso ouvir um amém aí? Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Que Deus te abençoe e te guarde, meu irmão e minha irmã. Deus permitindo, o fim de semana está chegando e juntos estaremos de novo. Por enquanto online, Deus permitindo, logo logo, Deus vai nos abrir as portas, né? Não está muito longe não. Mas enquanto isso, estamos juntos aqui pertinho. E agradecemos por tudo que Deus tem feito e tem dado. Obrigado pela sua companhia, seu amor e o seu carinho. Vamos orar, nos despedir em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que tem feito e tem dado. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque as tuas escrituras nos orientam em tudo, Senhor. Muito obrigado, Pai. E que a tua palavra fique em nosso coração para nós não pecarmos contra ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça com cada vida, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Junto dizemos que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã. Fique com Deus. Vamos ler o nome aqui dos irmãos e irmãs que estão conosco aí. Obrigado aí. Estamos agradecendo aí várias pessoas conosco, né? Isso, no Instagram, no Facebook. Deus abençoe. Obrigado. Isso, tem bastante gente aqui acompanhando todos nós aqui, ó. Tibiriçá tá lotado aqui, irmão. Né? Vai ler aqui para nós aqui? Isso. Vai ler aqui de Tibiriçá. Vamos lá. Muito bem, a irmã Renata Leosa esteve conosco em Tibiriçá, a irmã Suzy. Também a irmã Janaína, o Alexandre Oliveira, o irmão Caetano, Eliana de Moraes, a minha esposa, a irmã Maria, a Juliana, Gabriel Hernandes. Que Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus por isso. E aqui agradecemos você que está conosco aí, com tanto amor e carinho aí, né? Irene Borges, Coraci, Sebastiana Borges, irmã e mamãe querida, um abraço aqui de Bauru para vocês. Jobel aí, homem de Deus aí, Deus te abençoe e te guarde. Suzy Guardiano, né? Regis Borges, o meu manão lá também de Uberlândia, lá Deus abençoe, né? Ricardo Borges, só irmão abençoado conosco aqui hoje, hein? Tem a Delca Rezende, um grande abraço, né? Júlio César, Deus abençoe. Walter Ferreira, Clélia Padilha, mulher de Deus também abençoada, hein? Sérgio Godoy, grande pastorzão, amigo aí, Deus te abençoe, né? Vamos lá. Anderson Zazufla, Deus abençoe e guarde. Simone Santos, Valtinho Monteiro, só homem de Deus aqui conosco, que mulher também de Deus, hein? Que Deus abençoe. Outros tantos que estão por aí, nosso abraço e carinho. Até a próxima, com a graça do Senhor.